Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos tratar a respeito de um assunto muito interessante, que é uma passagem no final do Sermão do Monte, onde Jesus fala a respeito da porta. Mas você sabe o que é essa porta estreita? O texto que nós vamos ler, ele está em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14. E mais uma vez, para respondermos essa questão a respeito dessa porta estreita, nós vamos recorrer à Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. E vamos ver o que a Bíblia fala nesse texto. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muito bem, nesse contexto, então, Jesus está falando no final do Sermão do Monte a respeito dessa porta. E preste atenção que Jesus dá um imperativo, uma ordem. Ele começa dizendo: entrem, entrem pela porta. E esse texto, ele é o final do Sermão do Monte. Jesus então vem ensinando desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e aqui ele se aproxima do final desse estudo, do final desse sermão, aquilo que nós conhecemos por Sermão do Monte. E há um imperativo então de Jesus determinando que aqueles que querem o seguir, aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que aprendem dele, que enfim, diante de tudo aquilo que têm aprendido, que entrem por essa porta. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. E existe nesse texto muitas coisas preciosas que podemos aprender através dessa leitura, embora sejam apenas 2 versículos, mas são versículos muito ricos, que vão nos ensinar muitas coisas a respeito dessa porta e a respeito desse caminho apertado. Bem, algumas coisas nós precisamos entender aqui nesse texto, e uma delas é que Jesus pede que nós entremos por essa porta estreita. E logo em seguida ele fala de uma porta larga, de um caminho espaçoso. E aqui eu aprendo a primeira lição. Todos nós, antes de conhecermos a Jesus, nós caminhávamos por esse caminho espaçoso. Nós estávamos prestes a entrar por essa porta larga. Mas Jesus nos ensina nesse momento que precisamos mudar a nossa rota, precisamos mudar o nosso caminho e então entrar por essa porta estreita. E essa porta estreita e esse caminho apertado, ele nos ensina algumas lições importantes, e é sobre isso que vamos falar nesse momento. Em primeiro instante, nós podemos nos fazer a seguinte pergunta: o que é essa porta? Essa porta é uma porta literal? Existe de fato uma porta pela qual nós precisamos entrar? Jesus vai nos ensinar que Ele é a porta. Em muitos momentos durante os evangelhos, como no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 9, Jesus vai dizer que Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Em outro momento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Jesus vai dizer, ou a Bíblia vai dizer, que nós somos ovelhas do rebanho dele. E ele, portanto, é essa porta. Ele é esse lugar pelo qual nós precisamos entrar. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui é que a porta é o próprio Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. Isso está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui é que Jesus, Ele é a própria porta. Outra questão importante que podemos levantar aqui é: por que a porta é estreita? Se Jesus nos ama, se Ele fez o mais alto sacrifício para nos salvar, por que então uma porta estreita? E aqui eu aprendo uma outra lição muito importante. Essa porta, ela é estreita
porque para passar por ela, nós precisamos estar despidos de tudo aquilo que possamos carregar, seja a paixão pelo mundo, seja a paixão pelas riquezas ou qualquer outra paixão. Nós precisamos entrar por essa porta sem carregar nada. Por isso ela é estreita. Por isso Jesus nos ensina que precisamos entrar por essa porta e ela é estreita. E nessa passagem por essa porta, nessa passagem para a vida com Jesus, nós não podemos carregar nada que trazíamos daquele caminho espaçoso que nos conduzia para a morte. Por essa porta estreita, nós podemos sim passar, mas precisamos abrir mão de tudo para entrar por ela. Por isso, a porta é estreita, por isso o caminho é apertado. E lembre-se, há um imperativo de Jesus: entrem pela porta. Uma outra questão que pode ser levantada é a respeito dessa porta, se ela está aberta ou se ela está fechada. Isso, num primeiro momento, pode soar estranho, porque Jesus está dizendo entrem, ou seja, se ele está mandando nós entrarmos, é porque essa porta ela está aberta. Mas saiba, meu irmão, meu amigo, que nem sempre ela esteve aberta. Podemos olhar o Jardim do Éden, podemos olhar a história da criação, lá em Gênesis no capítulo 3, e podemos perceber que essa porta ela esteve num primeiro momento aberta, porque a Bíblia nos diz que Jesus visitava Adão em toda a viração do dia. Essa porta estava aberta, o acesso para Deus estava aberto. Porém, um dia o homem pecou e o homem então foi expulso do Jardim do Éden. Ele saiu da presença de Deus e a Bíblia diz que Deus ele colocou anjos, querubins, ao redor, vigiando a árvore da vida. Ou seja, a porta que estava aberta, o acesso que estava aberto para Deus, ela foi fechada naquele momento. Mas glória a Deus que essa porta que foi fechada lá no Jardim do Éden, ela foi reaberta por Jesus. Porque, volto a repetir, Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida e Ele reabriu essa porta para que nós entremos por ela. Por isso Jesus dá esse imperativo: entrem pela porta. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz que a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Jesus fecha, ninguém pode abrir. E essa porta hoje ela está aberta para que você e eu entremos por ela. Mas essa porta, assim como foi fechada um dia no Éden, ela também será fechada quando Jesus voltar. Por isso, esse é o tempo oportuno, esse é o tempo certo, adequado, para que eu e você cumpramos aquilo que Jesus está nos pedindo e que entremos por essa porta. Uma outra questão que nos chama a atenção nesse texto e podemos representá-la através de uma pergunta: essa porta, a porta estreita, é a única porta? A resposta é não. Jesus é muito enfático quando diz que existe uma porta estreita, mas também existe uma porta larga. Existe um caminho apertado, mas existe um caminho espaçoso. Porém, apesar dessa porta não ser a única porta existente, ela é sim a única porta que nos leva a uma vida de comunhão com Deus. Portanto, existem duas portas, existem dois caminhos e eu e você somos chamados para decidir sobre qual porta nós queremos estar. E Jesus, mais uma vez, é muito enfático quando diz: entrem pela porta, porque apesar da porta ser estreita, apesar do caminho ser apertado, o lugar para onde ela nos leva vale a pena todo o sacrifício, vale a pena toda a renúncia, porque ela nos conecta novamente com o nosso Criador, ela nos conecta novamente com Deus. Uma outra questão importante aqui para nós tratarmos é: essa porta, ela é atraente? A resposta também é não. É uma porta estreita, é uma porta pela qual
para entrarmos por ela, como disse anteriormente, nós precisamos abrir mão de tudo. Nós precisamos nos desnudar de tudo aquilo que carregamos, seja o nosso orgulho, seja a nossa vaidade, seja o pecado. Por essa porta só é possível passar a nova criatura, aquele que escolheu abrir mão de tudo para seguir a Jesus. E uma última questão que aprendemos com esse texto é: será que existe uma senha para acesso a essa porta? E eu digo isso porque se nós avançarmos um pouquinho ali no Evangelho de Mateus, no próprio capítulo 7, no versículo 22 e 23, existe um texto muito curioso ali, em que homens chegam para Deus e dizem: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. Mas Deus vai dizer a eles: apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Portanto, se existe uma senha, Senhor, Senhor, para entrar por ali, não existe uma senha, não existe um código, não existe uma palavra mágica. Existe sim determinação, existe sim obediência, fé e santidade, especialmente santidade, porque precisamos nos lembrar que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas algo precisa mover o meu e o teu coração, que é a coroa da vida. É isso que receberemos por entrar por essa porta estreita e por percorrermos um caminho apertado. Portanto, meus amigos, meus irmãos, se você ainda não entrou por essa porta, se você está vacilante entre esses dois caminhos, se você está a pensar que caminho seguir, decida hoje. A Bíblia diz que se hoje ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração. Por isso, se você ainda não entrou por essa porta estreita, se você ainda não está percorrendo esse caminho apertado, hoje é o dia para o qual o Senhor te chama para tomar uma decisão. Faça isso, entre pela porta estreita e percorra o caminho apertado, porque, por certo, valerá a pena. Você receberá a coroa da vida, você terá o seu nome escrito no livro da vida, e isso, por certo, valerá a pena. Se esse vídeo foi útil, se você gostou desse conteúdo, divulgue, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, participe de alguma forma. Se você tem alguma sugestão de tema ou alguma proposta para tratarmos dos nossos próximos Pedra Angular, você pode entrar em contato conosco pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.